Olá, tudo bem? O meu nome é Aldra, eu sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Pelotas, sob a orientação do professor Gustavo Maia. E hoje eu vou apresentar o trabalho Efeitos de memória e tolerância cruzada na homeostase redox de plantas de arroz silenciadas para PX7 e APX8. Quando a gente pensa em memória, a gente costuma associar esse fenômeno à existência de um cérebro. No entanto, memória seria, na verdade, a capacidade de um organismo em armazenar informações sobre um evento para recuperá-las em eventos posteriores. Assim, uma planta que está constantemente submetida a diversas perturbações ambientais, ela pode armazenar essas informações para se beneficiar, ou melhor, enfrentar um estímulo recorrente, ou até mesmo de natureza diferente, o que a gente chama de tolerância cruzada. Dessa forma, algumas moléculas estão associadas a um papel de sinalização nesse fenômeno. Dentre elas, as espécies reativas de oxigênio, que em concentrações ideais, ou seja, numa homeostase redox, elas beneficiam a planta nesse sentido. No entanto, em concentrações excessivas, elas podem ser bastante tóxicas para as plantas. Assim, as plantas desenvolveram um sistema antioxidante que é composto tanto por componentes enzimáticos quanto por componentes não enzimáticos. Dentre essas enzimas, nós temos a ascorbato peroxidase, que apresenta várias isoformas nas plantas de arroz, presentes em vários compartimentos celulares. Em plantas de arroz, na verdade, são 8 isoformas. Em frente a essas informações, o objetivo do presente trabalho foi avaliar os efeitos de memória e de tolerância cruzada na homeostase redox de plantas de arroz, silenciadas para as isoformas cloroplastídicas APX7 e APX8. Para tanto, então, as plantas foram cultivadas em condições ideais de 28 graus, umidade relativa de 80% e um fotoperíodo de 10 horas. E, posteriormente, os tratamentos consistiam em plantas não transformadas e plantas silenciadas, como vocês podem ver na figura, que foram submetidas apenas ao déficit hídrico, e ainda as plantas de ambos os genótipos, que foram submetidas primeiramente a um priming de alta temperatura, com um retorno às condições de controle, ou seja, uma recuperação de 24 horas e um subsequente déficit hídrico, além das testemunhas de ambos os genótipos. A condutância estomática ela foi utilizada para avaliar se houve seca, sendo que foi considerada a condição de seca quando as plantas atingiram 50% da condutância estomática em relação às plantas controle, bem como a recuperação foi quando essas plantas retornaram às condições semelhantes à condição controle. Além disso, foram avaliados os níveis de peróxido e peroxidação, além das enzimas antioxidantes CAT, APX e SOD. Assim, alguns resultados eles merecem destaque, como as plantas silenciadas, que quando submetidas ao estímulo prime de alta temperatura, apresentaram apenas uma ativação da enzima CAT e em relação às plantas não transformadas, e como consequência apresentaram uma maior peroxidação lipídica. Além disso, esse mesmo grupo das plantas que passaram por ambos os estímulos, quando elas passaram pela condição de seca, elas apresentaram uma redução da atividade das enzimas avaliadas e um aumento dos níveis de peróxido em relação aos demais tratamentos. No entanto, após a recuperação, foram apenas essas plantas de ambos os genótipos que passaram por ambos os estímulos que apresentaram uma redução dos níveis de peroxidação lipídica em relação às que passaram apenas pela seca, indicando a existência sim do efeito de memória por tolerância cruzada, uma memória metabólica que provavelmente ocorreu pela sinalização das espécies reativas de oxigênio, que houve provavelmente também uma homeostase redox, e essas moléculas então elas puderam beneficiar a planta sobre um efeito de memória de tolerância cruzada, sem que estivessem em uma concentração tóxica para a planta. Então é isso, eu gostaria de agradecer ao Laboratório de Cognição e Eletrofisiologia Vegetal, ao Programa de Pós-Graduação em Fisiologia Vegetal, à CAPES e à Universidade Federal de Pelotas, e a organização do evento pela oportunidade de apresentação. Muito obrigada!